Olá pessoal, eu sou Joaquim Moura, psicólogo, e a partir de agora a gente vai falar sobre a sua saúde mental. No episódio de hoje, nós estamos com a doutora Patrícia Lemos para falar sobre um tema muito importante, que é a prevenção ao suicídio. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Eu acho que para iniciar seria interessante que a gente começasse com um conceito. O que é o suicídio? Suicídio é qualquer pensamento, planejamento ou ato contra a própria vida. É assim, eu tenho percebido que esse tema do suicídio tem sido cada vez mais falado. Por que isso, Patrícia? Então, o suicídio ele tem um impacto muito grande. Quando a gente fala em números no mundo, são mais de 800 mil casos. Quando a gente vai trazer isso para a nossa população no Brasil, são mais de 11 mil casos por ano. O impacto é muito grande. E os valores me parecem epidêmicos, né? E é por conta disso que está tendo essas campanhas de prevenção ao suicídio, né? O Setembro Amarelo, que a gente tem ouvido tanto falar. Me fala um pouquinho sobre essa parte da campanha do Setembro Amarelo. Então, essa é uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Por quê? A ideia é que informar auxilia a prevenção. Existem dois fatores de risco passíveis de tratamento. Um deles é que 50% das pessoas que cometem suicídio já tentaram em algum momento antes. E o outro é que quase 100% das pessoas que tentam suicídio têm alguma doença mental associada. Dentre elas, 36% dessas pessoas têm algum quadro de transtorno de humor. Depressão, transtorno bipolar de humor. O uso de substâncias psicoativas também está relacionado a isso. Transtornos de personalidade e esquizofrenia são as doenças mentais mais prevalentes na população que tem tentativas de suicídio. Então, Patrícia, seria um pouco óbvio eu dizer, né? As pessoas que têm algum tipo de pensamento ou sabem de algum parente, eles deveriam procurar um profissional da saúde mental. Me fala um pouquinho sobre esse tratamento. Como é que seria? Eu encaminhei uma pessoa que está pensando em suicídio. Como é que ele seria tratado, né? Pelo psiquiatra ou pelo psicólogo? Então, um dado importante é que essas pessoas que pensam em suicídio procuram algum profissional de saúde. Não necessariamente um profissional de saúde mental. Sim. Existem dados que mostram que mais de 60% das pessoas que tentam suicídio procuraram algum profissional de saúde no mês anterior à tentativa de suicídio. E é importante que toda a população de saúde e que as pessoas fiquem alertas, porque quando procurar um profissional de saúde mental, ele vai estar capacitado para identificar o risco deste indivíduo. Se é um paciente com um risco baixo, médio, alto, porque para cada gravidade existe uma forma de abordagem. Quais seriam as dicas que você poderia dar, tanto para o familiar ou para a pessoa, né, que está com pensamentos suicidas ou num processo depressivo, para que ela possa se tratar o mais rápido possível? O mais importante é o paciente, a família, os amigos, quando identificarem que existe algum sentimento de desesperança, de acreditar que a vida não vale a pena ou de pensar efetivamente em morrer, que procure um profissional de saúde especializado para que esse tratamento seja instituído o mais rápido possível. A gente sabe que em jovens e idosos essa prevalência é maior. Os jovens muito pela característica de impulsividade. E quando a gente junta na população jovem o fator da impulsividade com o uso de substâncias psicoativas, isso é uma combinação que aumenta muito o risco. Para os idosos, as perdas, o adoecimento, as perdas familiares, está muito relacionado a isso. A gente sabe também que períodos de crise econômica, períodos de recessão, geralmente nos 3 primeiros meses em que começa um período de crise, as tentativas de suicídio, elas aumentam. Além disso, existem fatores da história de vida da pessoa. História de abuso na infância, falta de estrutura familiar, os traumas na infância são relacionados também a uma baixa resiliência no indivíduo, o que propicia o risco ao suicídio. A gente sabe que os jovens estão bebendo mais, estão usando mais drogas, estão tendo maior acesso a essa coisa da dependência química.
será que existe uma tendência por conta desse adoecimento, não apenas na dependência química, como foi o que eu citei, mas de crescer o número de pessoas depressivas, o número de dependentes químicos e, consequentemente, o número de pessoas que estão tentando suicídio na nossa sociedade? Bom, a ideia é que a gente consiga tratar esses indivíduos que estão na dependência química e que têm outros transtornos mentais associados, porque só assim a gente vai conseguir diminuir os números de suicídio na nossa população. Então, Patrícia, eu tenho pensado um pouco sobre esse tabu que a gente tem em falar sobre isso, né? Em falar sobre o suicídio como um todo. Por que você acha que isso existe e se é importante a gente estar falando sobre isso? Então, a ideia é justamente essa, assim, por muito tempo esse tabu existiu, porque acreditava-se que falar de suicídio aumentavam as tentativas. No entanto, a gente já sabe hoje que falar sobre suicídio, além de informar para a prevenção, para quem tem os pensamentos de suicídio, poder falar sobre isso ajuda a aliviar a angústia. E a gente tem até um mote da campanha, né? Falar é a melhor saída, né? Falar é sempre o melhor remédio. Então, esse é um dos objetivos desse episódio, pessoal. Que vocês possam falar, que vocês possam ter um acesso a esse tema de uma forma mais tranquila, tá? Eu queria agradecer a doutora Patrícia pela presença aqui no nosso canal, falando sobre esse tema, que é um tema de relevância importante para toda a nossa sociedade, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Patrícia.